Boa noite a todos. Boa noite. Faz tempo, né? O pastor pediu para falar um pouquinho do meu currículo. Eu acho que muita gente aqui, acho não, tenho certeza, né? Muita gente aqui já me conhece de muitos anos, né? Então, eu não vejo muita formalidade na nossa conversa de hoje. Então, de tal forma que eu devo até pôr a cadeira aqui, sentar, e a gente vai conversando, eu vou falar um pouco, e depois a gente vai tirando dúvidas que forem aparecendo para a gente ter um resultado melhor, tá? Meu nome é Natan Andrade, hoje eu estou com 47, né? 47 anos, 46, 47 anos. Eu estudei, primeiramente, eu estudei música, fiz música na Universidade Federal, aí fiz licenciatura em música, depois bacharelado em piano, depois pós-graduação em música brasileira, depois mestrado em música. Aí eu fui professor da Federal de Ouro Preto, fui professor da Universidade Estadual, da UENG, há alguns anos, e trabalhei na UFMG, fui da comissão de vestibular da UFMG, eu era das pessoas que montavam o vestibular da UFMG para música. Isso durou algum tempo, né? Isso durou bastante tempo. Trabalhei no Colégio Batista, fui coordenador do curso de música de lá, fiz medicina, entrei no vestibular e a escola era paga, e eu tinha que trabalhar e pagar a escola. E eu fiquei estudando durante 12 anos. Aí formei, terminei medicina, depois fui fazer a residência de cirurgia geral, né? Depois da residência de cirurgia geral, eu fui fazer a residência de urologia. Aí fiz mais 3 anos de urologia, aqui em Belo Horizonte. Tá, obrigado. Aí fiz urologia. Obrigado, pastor. Fiz urologia. Fiz urologia e aí eu comecei. E a área que eu mexo com urologia hoje é basicamente uro-oncologia. Eu mexo muito com câncer, né? O que eu mais faço hoje é trabalhar com câncer. E eu sou um cirurgião oncológico, urológico, oncológico. Então, câncer de próstata, câncer renal, câncer de bexiga, câncer de ureter, isso é o que eu mais faço. Mais faço hoje, mais trabalho. E hoje eu coordeno a urologia de 2 hospitais, na verdade, 3 hospitais, uma coordenação estou me desligando. Sou coordenador do Hospital São José, lá em Contagem, coordenador da urologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas. Sou coordenador também da urologia oncológica do Hospital Manuel Gonçalves, em Itaúna. E sou o chefe de uma equipe que tem 7 urologistas, né? São 7 urologistas oncológicos. E eles são muito bons de serviço. Os caras são muito bons de serviço. E é isso, né? Trabalhei no Sistema Batista, acho que 10 anos. Lá, durante o período do Sistema Batista, eu fui mexer como eu estava me tornando coordenador lá, eu fui aprender mais sobre administração. Fiz pós-graduação em administração de empresas, principalmente gestão de negócios, né? Na época chamava GEM. Hoje tem um nome mais chique, né? Mais gourmet, que é MBA, né? Mas na época chamava GEM. Fiz a pós-graduação lá, trabalhei lá como gestor e aprendi muita coisa de contabilidade com o Tião que me ensinou a contabilidade básica. Me ensinou de ensinar mesmo, de ir lá em casa e abrir o livro. E o livro é esse aqui, faz os exercícios, semana que vem eu olho. E foi assim que eu aprendi contabilidade básica. E trabalhei lá há bastante tempo. Então,
esse é um pouco da história. De tudo que eu falei da história, os pontos mais importantes são o tempo que eu tive aqui, disparado, porque aqui foi o período que eu fui músico e que eu fui mais feliz como músico na minha vida. E é difícil a gente ter aquele momento de novo, de volta, né? Porque todo mundo era bem mais novo, era uma época em que o bairro crescia para cá, né? E a igreja começou a crescer muito também. Foi o período também que estava aqui o pastor Janaí. Tinha muita gente boa junto, né? Esse Miel aqui em volta da gente. Tinha Davi, tinha o pastor Janaí, tinha uma... aquele momento especial, né? Claro que eu não sei como está a igreja hoje, porque eu não estou aqui, né? Não estou aqui, porque moro já em outra região. Mas aquele período, eu nunca mais vi aquilo, irmão. E aí hoje o Serginho me chamou para a gente falar um pouquinho sobre a saúde do homem. E aí eu vou falar um pouco da saúde do homem e no que vocês... Vou abrir um espaço para a gente tirar dúvidas, né? E vai ser bem tranquilo, bem descontraído. Não tenho muito interesse de agir como professor, não. Mais de apresentar um assunto e depois ir tirando as dúvidas, tá? E aí, quando a gente vê que deu um tempo razoável, a gente encerra. Então é isso, eu vou pedir para procurarem aí na internet e jogarem aqui na imagem. Enquanto procuram com calma, pode procurar com calma, uma imagem de próstata. Próstata. E vai aparecer aqui as imagens da próstata, eu vou falar um pouco. Mas eu vou abrir a conversa de uma forma, antes de chegar na próstata, né, eu vou abrir uma conversa diferente, que foi o que eu pensei. Há pouco tempo, eu ainda trabalho lá no Hospital São Francisco e eu trabalhei lá no CTI, eu esqueci de falar disso, né? Trabalhei no CTI, fui coordenador de CTI, fui horizontal de CTI. E essa semana, alguns dias atrás, foi operada uma senhora que quebrou o fêmur. Ela tinha 106 anos. 106. Aí a vovozinha foi operada, ficou aí 2 dias no CTI, depois foi para o quarto, depois foi para casa. 106. No mês passado, foram operados, eu acho que 5 pessoas, 5 senhores e senhoras, né, que tinham uma volta aí de 97 anos, também de fratura. Né? O dia que eu fico lá, em geral, que eu atendo lá, é o dia que o pessoal da ortopedia opera mais. Então, eu vejo mais esses casos da ortopedia. Um tinha 97, outro tinha 98, tinha um que tinha 102. O que tinha mais idade era essa senhorinha de 106. E todos saíram, todos tiveram alta e foram para suas casas. E desses aí, a maioria andando. Quando eu era criança, isso era impossível de imaginar. Né? Existia ainda, e ainda quando eu estava no comecinho da medicina, estudando medicina, também era difícil de imaginar. Você operar uma pessoa de 100 e poucos anos. Inclusive era impeditivo, tinha essa coisa de fazer o risco cirúrgico da pessoa, e a pessoa com 70 anos, o pessoal já falava, não dá para te operar, porque você já está idoso, e tal e coisa. Hoje em dia, o que mais se vê aí é gente de 70 anos, para cima e para baixo, trabalhando, vivendo vida normal. E sem dificuldades. Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Claro que lá na Bíblia diz, quem honra pai e mãe vive mais. E isso é muito claro, né? Então, se você considerar que, se você honrar pai e mãe, todo mundo aqui já é mais velho, já honrou seu pai e sua mãe. Se você cuidar da sua alimentação, se você fizer atividade física, se você não fumar, se você não fizer
o que está errado, né? Fizer o básico, vai viver muito. Vai viver muito. Então, essa condição das pessoas viverem cento e tantos anos, isso vai ser cada vez mais comum. E já é comum. Eu queria que vocês pensassem, não, o cara viver 90 anos, não. O pastor Jonaí é paciente meu. O pastor Jonaí já está, eu acho que 92, 93 anos. E está zero. Caminhando para todo lado, etc. Até pouco tempo, até ano passado, estava dirigindo para todo lado. Ele que optou por não dirigir, tá? Está morando lá na floresta, 90 e poucos anos. Indo à igreja, vai lá, prega, viaja com a esposa, com a Isabel, 90 e poucos anos, né? E bem, tranquilo, sem força, sem dificuldade. Toma os remédios dele, teve que operar, operou, teve um infarto, tratou, e vida que segue. E, a continuar como ele está, ele deve bater o 100. Ele deve bater o 100. Inclusive, as consultas que ele tem comigo, estou pedindo até permissão, né? Eu estou falando bem, então. Eu quero passar para de ano em ano. Ele que não quer. Né? Mas porque a condição dele, da parte urológica, é boa. Então, eu não preciso ficar em cima. Eu posso passar para anual. Ou seja, ele está tendo um acompanhamento de que, quando eu era criança, quando eu era mais jovem, não existia. E vai viver muito. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter de mensagem daqui é: eu tenho a plena convicção de que vou viver muito. Beleza? Isso pode entrar no seu coração. Porque se você tem a convicção de que vai viver muito, de que vai ter mais tempo de vida, então você pode planejar com mais tempo de vida. Você pode fazer coisas com mais tempo de vida. Você pode ter um período de aposentadoria muito melhor, né? Você pode ter projetos, você pode ter um tanto de coisa que antes você acha que com 70 anos já tinha acabado, né? A expectativa de vida está aumentando. Então, antes se dizia assim, não, o cara com 50 anos, ele já não vai estar trabalhando, já vai estar amarrando a chuteira, e ele aposenta, fica mal, fica deprimido. Isso não tem mais. Você vai viver mais. Porque tem muita coisa que te ajuda a viver mais, né? Então, eu me lembro que algumas medicações eram caríssimas. E olha que tem pouco tempo, né, que eu formei. Tem o quê? Deve ter uns 12 anos que eu formei. 12, 13 anos que eu formei. Então, as medicações eram muito caras. Hoje elas estão algumas são distribuídas. E se você vai viver muito, as medicações são mais caras. A informação é disponível. Você pode aprender e viver bem. A questão não é só viver muito, viver mais, mas viver melhor. Então, o que é mais interessante? Viver 100 anos doente ou viver 95 bem? Viver 95 bem, né? Antes tinha aquela questão, a pessoa vai ficar na cama, poucas pessoas hoje ficam na cama se você tem um cuidado adequado, né? E tinha aquela coisa também, quem veio da roça, lembra que às vezes o cara adoecia e ninguém nem sabia de que o cara estava doente, só sabia que ele estava doente e de repente ele morria, e ninguém sabia por quê. E hoje tem diagnóstico, né? Hoje tem diagnóstico para quase tudo, né? Então, as ferramentas de saúde para nós hoje são melhores. Elas não são as ideais, tá? Não é todo mundo que tem acesso à saúde como deveria, não. Elas não são as ideais, mas são melhores. Então, tinha aquela questão, por exemplo, a pessoa no interior, ele ia fazer uma cirurgia de catarata. Aí o cara, poxa, tem que fazer uma cirurgia de catarata. Aí mandava o cara
200 quilômetros para uma outra cidade fazer cirurgia de catarata. E aí a pessoa ia lá. Hoje não. Em geral, os municípios de porte médio têm. As cirurgias que eu faço, antes o cara tinha que viajar de lá, de Itaúna, de Sete Lagoas, ou dos pequenos municípios, para vir a Belo Horizonte, para operar, para fazer a primeira recuperação aqui, para depois voltar. Né? E hoje tem uma equipe lá. Tem uma equipe lá em Itaúna, tem uma equipe lá em Sete Lagoas, já existiam equipes prévias lá, mas a questão é que há mais acesso. Se há mais acesso, se há mais informação, se o custo da saúde básica caiu, e se você sabe como manejar isso, por que você não vai viver mais? Vocês entenderam? Por que não vai viver mais? Então, a opção do homem viver mais e melhor passa a ser uma opção dele. Então, o compromisso com a sua saúde agora é seu. Ficou muito mais fácil. Entendeu? Ficou muito mais fácil. Então, as pessoas que têm doenças como hipertensão é a vida toda, a medicação está disponível. Pessoas que têm diabetes, a medicação inicial básica está disponível. Então, mesmo com doenças crônicas, as pessoas vivem mais. Essa é a primeira coisa que você tem que levar daqui. Eu posso viver mais, eu quero viver mais, eu vou viver mais e melhor. Tá certo? Eu me lembro que o ambulatório de feridas, ele tinha muita gente com pé diabético. E assim, era difícil, o tratamento era amputação. Hoje, dificilmente você amputa uma pessoa, amputa um dedo. Dificilmente, porque tem tratamento. Antes não tinha. Pessoas que tinham infarto. Quando meu pai teve o primeiro infarto dele, não tinha stent. Não existia stent. Ele teve que fazer CRVM. Abriu, fez ponte, ficou 3 meses em casa, aquela coisa. No segundo infarto dele, já tinha stent. Aí ele pôs o stent. Pôr stent é fácil. Entendeu? É muito mais fácil. O cara chega, faz o preparo, põe o stent, no outro dia passa no CTI, 3, 4 dias está em casa. Quer dizer, diminuiu isso. E eu me lembro que um stent, uma vez a gente precisou até ver para comprar um stent na época, isso nós estamos falando aí de 20, de 30 anos atrás, um stent, à época era R$20 mil, há 30 anos atrás. Né? Logo quando o real começou, por isso que eu estou falando em reais, logo quando o real começou, eu lembro que a moeda de R$1 era o preço de 10 pães e um litro de leite, na época, né? Porque pai tinha padaria, então é o preço que eu me lembro. Quem bebe fala que é o preço de uma Brahma, né? Eu lembro do preço da Brahma. Era R$1 uma Brahma. Então, naquela época, um stent era R$20 mil. Né? Hoje, R$20 mil, um stent continua sendo quase isso, só que 30 anos depois. Então, as coisas melhoraram. E se as coisas melhoraram, aí eu vou para o próximo passo. E se você já sabe que a sua saúde é mais fácil para você cuidar da sua saúde, e se eu já falei para você que você deve procurar um compromisso com a sua saúde, aí eu vou te falar das doenças da vida que a pessoa vai adquirindo à medida que elas vão envelhecendo. Então, cada vez mais, nós teremos pessoas com câncer. Isso é fato. Porque o câncer é basicamente uma doença da velhice. Diariamente, em todas as pessoas, diariamente, circulam uma média de 300 mil células cancerosas. Em todo mundo. Todo mundo. Então, pode ser um garoto, pode ser um vovô, pode ser um rapaz, pode ser uma senhora, todo mundo. Só que o sistema imunológico identifica e destrói. Isso é o sistema imunológico funcionando diariamente. Então, ele identifica células potencialmente geradoras de câncer e limpa. Então,
Dormiu. Amanhã se acordou, vão aparecer 300, o sistema imunológico identifica e elimina. No outro dia, identifica e elimina. É a faxina imunológica do dia. Vai fazendo isso. Então, todo mundo tem isso. E tem um sistema que resolve. Mas, à medida que você vai envelhecendo, esse sistema já não vai ficando tão eficiente para limpar. Então, se você pega uma jovem, um exemplo bem simples, você pega uma jovem lá de 20 anos, dá uma vassoura para ela e fala assim, varre aqui o salão para mim, ela vai varrer, rapidinho, vai ficar limpinho, vai os cantinhos, passa a vassoura no teto, 20 anos, né? Faz rapidinho, te entrega a vassoura e vai embora. Se você pegar uma senhora de 75 anos, fala assim, toma a vassoura aqui, varre para mim. Ela vai varrer. Mas o teto, não sei se ela vai dar a vassourada no teto. Não sei se ela vai procurar todo o cantinho. E não sei se ela vai fazer isso na velocidade necessária. Ela vai levar mais tempo e pode não fazer com a mesma capacidade. O sistema imunológico é a mesma coisa. Então, se o seu sistema imunológico tem 20 anos, nossa, ele é uma máquina. Ele é uma máquina. Sai limpando tudo. E aí, ok, o cara de 20 anos vai em frente. Mas se o seu sistema imunológico tem 75 anos, ele já não é o mesmo sistema imunológico. Ele decai. E aí, nesse decaimento, de forma geral, vão aparecer aquelas células que sobram, e aí tem chance de você desenvolver um câncer. As células vão se desenvolvendo e a defesa não é a mesma. Então, o que acontece? Qual é a saída? Né? Como é que eu vou viver mais? Melhorando o sistema imunológico, certo? Não fica claro que se você melhorar o sistema imunológico, o seu risco de câncer diminui? Ficou claro. Como é que melhora o sistema imunológico? Dieta adequada, controle das coisas que você já tem, da pressão alta, do diabetes, enfim, da problema de tireoide. E aí entra a atividade física. Atividade física é um dos melhores mantenedores da função fisiológica, ok, do seu sistema imunológico, ok. E como é que eu faço isso? Aí você faz atividade física. Qual a atividade física? A que você conseguir fazer. Inicialmente, a que você conseguir fazer. Qual é a adequada? O melhor hoje, nos estudos atuais, é musculação. Por uma série de fatores. Poxa, mas eu não consigo fazer musculação. Então, começa com caminhada. Ah, sim, eu faço uma caminhadinha 2 vezes por semana. Gente, só uma coisa, caminhadinha é coisa para quem tem 85 para lá. Se você está fazendo só caminhadinha, é pouco. Viu? Pouco. Chega um cara lá de 40 anos, você faz atividade física? Faço. O que você faz? Caminhadinha. Aí eu falo, velho, não, né? Não, eu tenho 40 anos, sou caminhadinha. Caminhadinha é coisa para quem tem 85 para lá. E como é que é essa caminhada? Ah, eu caminho 30 minutos, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Você fala, não, cara, você está de brincation with me, né? Você está de brincadeira comigo, velho. Não tem como. Você tem que fazer coisa adequada para a sua idade. Por quê? Porque cada idade tem uma atividade física que melhor se encaixa. Se o cara tem 85 anos, é claro, uma caminhadinha vai fazer atividade dentro da água, porque não tem impacto, a articulação do cara não está legal, tal. Mas assim que ele tiver força ligamentar e movimentar, aí você vai para uma atividade mais potente. Porque à medida que a atividade vai sendo encaixada com o perfil da pessoa, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, mais ele dura. No período Covid, as pessoas que mais suportavam períodos de CTI, as pessoas que tinham mais músculo. Então, da mesma forma que você junta dinheiro para a aposentadoria, você tem que juntar músculo para a sua velhice. Então, a maior fonte da juventude hoje é músculo. Músculo. Quanto menos músculo, maior o risco. Maior o risco de você perder o equilíbrio, cair e quebrar o fêmur. Maior o risco de você
ter uma gripe forte e deteriorar mais rápido. Maior risco de você ter pneumonias, maior risco de um tanto de coisa. Então, se você puder, tenha músculo. Ah, eu não tenho nem isso, então comece com exercício na água. Da água, associa com a caminhada. Depois que conseguir isso, vai para algum exercício que te estica mais. Depois vai para musculação dentro do que você pode fazer. Então, se você entrar na academia, você está fazendo um investimento. Um investimento. Tá? Começa com pouco peso, e aí vai progredindo o peso, e aí vai ter um cara para te explicar como é que funciona isso. Então, a atividade física é isso. Segunda coisa, a alimentação. Quanto mais ácido o ambiente, mais câncer ele puxa. Quanto mais ácido é o seu sangue, maior o seu risco de desenvolver um câncer. Quanto mais ácido o seu sangue, maior o risco de você desenvolver um câncer. Poxa, Natan, chupar limão então é um problema? Não. Essa acidez do limão e das frutas, o estômago resolve. Isso é um tipo de acidez. A acidez, para você entender melhor, é falta de oxigênio no sangue. Isso eu estou simplificando. É falta de oxigênio no sangue. O que mais rouba oxigênio bom e põe fumaça no corpo? Cigarro. Cigarro, todo mundo sabe, é um gerador de câncer. Gerador, assim, absurdo de câncer. Então, se você quer sair fora de cigarro, você está dando um bom passo. Se você conhece alguém, também avisa a pessoa. E o cigarro circula na pessoa ali, o cara fumante, o cigarro circula na pessoa 20 a 30 anos, mesmo ele parando de fumar. Se o cara para de fumar com 40 anos, ele pode ter um câncer gerado por cigarro aos 60 anos ainda. Ou seja, dá 20 anos de diferença e o negócio ainda faz mal. Por quê? Porque já estragou o pulmão já não funciona bem, já fibrosou parte, o oxigênio já não é bem retido, o cara vai conviver com aquilo e vai continuar com o corpo com um ambiente ácido. Segunda coisa que deixa o ambiente corporal ácido, água. Pouca água. Pouca água. Pouca água. A sua urina tem que ser clara. Aí muita gente chega para mim, doutor Natan, eu estou com a urina escura, estou com a urina forte, com cheiro forte. Aí você fala, quanto de água você bebe? Eu devo beber aí 1 litro, bebo bastante. Você fala, para com isso, senhor. O ideal, no mínimo é 1,5 litro. É só você pegar o seu peso e multiplicar por 30 que você acha. Então, um cara de 70 quilos, o ideal é ele tomar ali 2,1 litros de água por dia. A urina vai ficar clarinha. E aí o cara chega, quando eu tenho que inserir água na vida do cara, aí ele fala assim, doutor Natan, oi, eu estou com um problema agora que você fez eu beber bastante água. Qual é? Eu estou urinando toda hora. Aí você fala, é claro que você está urinando toda hora. Porque você não bebia água. E aí eu vou falar uma coisa simples. Quem mora no deserto não tem sede. Morador de deserto não tem sede. Aqueles árabes lá, eles ficam vários períodos sem água. Por quê? Porque o corpo já está adaptado àquele esquema. Sente sede quem bebe água. Quem não bebe água não sente sede. Aí eu escuto isso também no consultório. Ô, doutor, mas eu não sinto sede. Aí eu já falo, então você não bebe água. Aí eu bebo sim, aí 2 copos de manhã. Uai, não bebe não. Aí o cara de 40 e poucos anos fala assim, não, eu bebo sim 2 copos de manhã. E que atividade física você faz? Caminhadinha. Aí você, para só. Começa de novo, vamos começar de novo a consulta. Vamos resetar e começar de novo, né? Então, a curva de hidratação da pessoa, para ficar legal aí, leva aí 90 dias. Porque o corpo vai receber tanta água, vai receber um sistema novo, uma quantidade nova, que o cérebro, na hipófise, ele leva aí uns 90 dias, 30 a 90 dias para ajustar. Aí o cara vai chegar a um ponto que ele vai beber bastante água, não vai ficar urinando toda hora e vai começar a sentir sede. Porque quando começa a baixar, lá dentro dispara, aí o cara sente sede. O cara que não bebe água, ele não sente sede não. Ele não sente sede, ele vai sem água mesmo. Então, a água. Terceira coisa, industrializados.
industrializados. Então, se você gosta de mortadela, se você gosta de fiambre, se você gosta de defumados, maneira, porque isso também é gerador. Claro que você tem que comer muito, né? Tem que ter isso todo dia, mas é igual remédio, é igual losartano. Você não toma todo dia um losartano, às vezes o cara toma um de manhã ou de noite, né? Mas todo dia você não toma losartano, não é um pouquinho assim e ele resolve sua pressão? Então, se você come embutido todo dia, um pouquinho assim e ele te dá o problema. Então, a grande questão é a continuidade do hábito. Continuidade do hábito. Não é só, esse mês eu não vou comer, ou você vai numa festa e o cara te oferece um negócio, não vou comer porque larga de ser chato. Come o trem lá, feliz, agradece ainda. O problema é o seu dia a dia. A consistência é mais importante do que o evento, né? A consistência é mais importante que o evento. E a outra coisa é obesidade. Continua sendo o maior matador o coração. Continua sendo. E vai ser por muito tempo. Já lembrou, né? Boa. E vai ser durante muito tempo. Porque a população está engordando. Está engordando. Então, no Brasil, hoje, as pessoas com sobrepeso superam as pessoas com peso normal. Eu acho que já é 53% da população tem sobrepeso. E a obesidade, ela é um gerador de câncer. E os últimos estudos já mostraram que a obesidade é um gerador de câncer. Então, se o cara fuma, é obeso, não bebe água, não tem atividade física, fica difícil. Fica difícil. E aí eu vou falar um segredinho para vocês. Quantas pessoas com esse perfil vocês já viram com 80 anos? Quantas? Difícil, velho. Difícil. Porque as pessoas ficam antes. Vocês entenderam? Difícil. Agora aqueles caras igual um palito, parece até um pirulito, né? Que é só a cabeça e um estaquinho assim. Esses caras dura que é uma beleza, né? Dura que é uma beleza, né? E se é fortinho, então... Você quer ver durar, é um cara que foi, por exemplo, vou dar o exemplo. O cara era pedreiro. Aí chegam uns pedreiros lá de 80 e poucos anos, o cara magrinho, forte, né? Forte, magrinho, duro. Esse aí você fala, 200 anos para esse cara aí e toca o barco. E ainda mexe nas coisas, o cara fica ativo. Esse aí é 200 anos. Porque vai ter remédio para ele. E o remédio vai prolongar. Entendeu? Então, o corpo dele vai chegar até um ponto, sem ajuda nenhuma. Quando ele chegar naquele ponto, vai aparecer a medicação, o tratamento, não sei o que, o cara vai durar mais X. Né? Eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai teve o primeiro infarto com 51, porque na minha família a doença coronária é muito forte. Meu pai viveu até os 80. Então, a doença pegou ele com 51. Os tratamentos deram mais 30. Então, se o cara tem uma saúde razoável e ele está com 60 anos, vai viver muito. Se o cara tem 80 anos e está com a saúde ok, ele vai viver os 100. Ele vai viver os 100. Entendeu? O problema dele passa a ser outro. Entendeu? Passa a ser o que ele vai fazer com mais tempo de vida. Já passa a ser outro. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui é o básico. É o básico. E assim você fala, é o básico, é simples de entender e difícil de fazer. Entenderam? Não é porque o negócio é fácil de entender que ele é fácil de fazer, não. Você manter um corpo no peso certo, você beber água direitinho, você fazer atividade física 3 vezes por semana adequado para você, isso não é fácil, não. Não é qualquer um que faz isso, não. Porque veja bem, a vida do brasileiro normal, o cara acorda cedo, pega a condução, chega no trabalho, pega a condução, volta, come o que tem lá no trabalho. Se ele não leva a marmita, ele come o que tem lá. E o que tem lá é feito do jeito que é feito lá, né? Ou então, igual aqueles caras. Tinha um cara que o café da manhã, um cara não, era uma senhora, que eu trabalhei em um lugar que o café da manhã dela era 2 pastéis, todo dia. Né? Dona Maraísa. Eu estou falando o nome das pessoas, depois não pode não, né? A dona lá, corta aí. Né? 2 pastéis, todo dia.
Infarta? Claro que infarta, senhor. Claro que infarta, né? Claro que infarta. Gente boa e tudo mais, mas 2 pastéis. E se você pegar uma foto de muitas pessoas jovens e dar um espaço de 5 anos, você vai ver que as pessoas tiveram um acréscimo de peso. Tiveram um acréscimo de peso. Esse acréscimo de peso, isso não é fácil, porque tudo que você come hoje favorece o acréscimo de peso. Isso não é uma coisa assim. Antes não. E se você comparar as pessoas de hoje, o tanto de folhas, frutas e legumes versus industrializados, é drástica a diferença. A alimentação da década de 80 para cá caiu em alimentação natural, caiu mais de 70%. Ou seja, ganhou espaço, coisas que não eram. Gente, quando eu era criança, era uma coca-litro no fim de semana, vocês lembram disso? Era uma coca-litro, aquela de casco, eu levava o casco e trocava. Hoje, se vacilar, o cara toma Coca-Cola de manhã, tarde e de noite. Porque o acesso ficou fácil, ficou barateou. Anteriormente, comer industrializado, embutido, era mais difícil. Era um evento. Hoje não. Todo fim de semana, se você tem uma família numerosa, todo fim de semana ou tem um churrasco ou tem uma festa de menino. Se você é avô, todo fim de semana você tem um churrasco ou uma festa de menino. E as coisas vão se somando. O cara não bebe água, não faz atividade física. Todo fim de semana ele come 5.000 calorias. Com 7.500 calorias, o cara faz 1 quilo de gordura. Ele come 5.000 calorias, vai engordar. Vai engordar. E aí é mais difícil. Tá? Então, é isso. E aí, do geral, aí cada especialista médico vai ter uma área onde ele vai trabalhar. A minha área é essa que está aqui. Eu trabalho com o aparelho genital masculino, mais o aparelho urinário todo, inclui o rim e o reto peritônio. O rim ali não está na imagem, não. Tenta achar uma imagem do aparelho urinário, vias urinárias, que aí vai aparecer também tudo que eu faço. É onde eu trabalho. E aí você vai ter ali no meio a glândula, que é a próstata. Onde ela fica? Ela fica naquele lugarzinho ali. E é por isso que muita gente tem problema de próstata e acha que é câncer e não é. Naquela regiãozinha ali, vocês estão vendo que tem o pênis, a urina sai aqui, a bexiga lá em cima. A urina sai de dentro da bexiga, passa por dentro da próstata, vai no canal até o pênis, você urina. Vem de lá do rim. Então, chega do rim, chega na bexiga, da bexiga passa por dentro da próstata, passa por dentro do pênis e sai ali. É por isso que quando fala que a próstata está inchada, é difícil do cara urinar. A partir dos 40 anos, aí eu vou falar das condições benignas da próstata agora, que não é câncer. Depois eu vou falar das condições malignas. A partir dos 40 anos, a maioria dos homens vai ter alteração no tamanho da próstata. Isso está para o homem, assim como a menopausa está para a mulher. Tá certo? A mulher não vai ter alterações da menopausa? Vai. O homem vai ter as alterações prostáticas. E essa próstata, ela pode crescer para fora, o canal está lá no meio e ela cresce para fora, ou ela cresce fechando o canal. Para aquelas pessoas que a próstata cresce fechando o canal, essas pessoas vão ter dificuldades para urinar. Quais são as dificuldades principais? Primeiro, o cara urina e sente uma ardência para urinar. Por quê? Porque a bexiga tem que fazer força e tem que vencer a pressão. Tem que vencer na pressão o obstáculo. O canal fica fino, tem que vencer na pressão. Aí o cara urina e sente uma ardência para urinar. Não é infecção urinária, não. É a próstata que cresceu e fechou o orifício. Segunda coisa, o cara acorda várias vezes à noite para urinar. Porque se ele não esvazia bem, fica resíduo na bexiga. Né? Aí ele dorme, a bexiga enche um pouco mais, já tinha resíduo, aí ele acorda, vai lá, urina, não urina tudo, porque o canal não está livre,
Aí ele urina o que dá, sai um pouquinho, o jato não sai forte, aí ele deita de novo. Aí a bexiga, o rim continua funcionando, já tem um resíduo, soma com o que ia descer a mais, aí o cara acorda de novo, vai lá, urina, não urina tudo, fica um resíduo, ele urina o que dá, aquele jatinho fraquinho que mais molha a borda do vaso do que vai no meio, aí ele volta e deita de novo. E aí ele vai fazer isso várias vezes. Normal de um cara de 40 anos é urinar até 2 vezes à noite. 2 vezes à noite, acordar 2 vezes à noite para urinar. Isso é normal. Quando você é muito jovem, seu jato é aquele que, se passar um mosquito, você derruba ele, né? Pá, mata o mosquito no jato urinário. Tum. Esse é o jato bom. Mas com o tempo, com o crescimento prostático, diminuição da musculatura da pelve, esse jato vai ficando fraco. Chega um ponto que o cara nem urina mais, ele só goteja. Aí esse cara você tem que fazer ou operar, ou dar remédio e tal. Mas aí o que acontece? Ele não urina bem, fica sempre com resíduo, aí ele vai no banheiro, urina um pouquinho, sai. Mas a bexiga dele não esvaziou. Aí o que acontece? Ele volta no banheiro 15 minutos depois, urina um pouquinho, volta. Ele tem sintomas, os sintomas dele são que ele não esvazia bem. A gente chama de sintomas de esvaziamento. O cara não esvazia bem. Então ele acorda muitas vezes à noite, ele fica durante o dia, ele fica toda hora, ele urina, ele tem que ir 4, 5 vezes terminar o ato miccional, ele não esvazia bem. Isso aí é a próstata aqui, ó, ela cresce, ela aqui, ó, ela cresce fechando. E aí você vê no ultrassom, ela cresce fechando. Aí o canal fica ruim. Qual o tamanho normal de uma próstata? 30 gramas. 30 centímetros cúbicos, 30 gramas, né? Aí o cara, você chega lá, pede ultrassom, por isso que o cara te pede um ultrassom, viu? Para ver o tamanho e ver como é que tá. Aí tá lá, 60 gramas, 90 gramas. Ou seja, ela está com o triplo do tamanho, ou seja, o canal está fechado. E aí você começa a medicação para reduzir o tamanho da próstata. E aí você entra com a medicação e melhora. Tem um outro grupo de sintomas, esse foi os de esvaziar a bexiga. Tem um grupo de sintomas que o cara não esvazia a bexiga, ele não consegue nem esvaziar. São os sintomas de armazenamento. Então, como é que funciona isso? É aquele cara que tem sempre uma dorzinha aqui, ó. Ele antes de urinar, dói. Ele fica com a barriga cheinha, né? Aí essa dor vem aqui para o lado aqui e vem para o lado aqui. É diferente da hérnia, porque às vezes o cara aparece lá no consultório com uma dor, aí você vai examinar a hérnia. A hérnia, a dor é aqui. Da próstata é mais aqui. E aí o cara sempre sente que ele está cheio. Aí você faz o ultrassom, o que acontece? Sai a quantidade de urina que tem dentro. Quando você vai fazer ultrassom de próstata, o cara manda você beber água a rodo, não é? Porque aí ele vai e fala assim, olha primeiro, depois ele fala assim, vai lá, urina lá. Aí você urina, aí ele olha de novo, aí ele vê o tanto que ficou. Aí ele manda esse dado para mim, no ultrassom. Aí eu vejo. Então o normal ali é ficar até 50 ml, 35, 50 ml. Tem cara que chega com 200 ml, 300 ml. Entendeu? Eu já peguei um cara com 2 litros e 100, preso. Ou seja, ele está com problema há muito tempo. Aí teve que usar sonda e tal, antes de operar e tal. O cara não consegue esvaziar. A próstata fecha tanto que ela funciona como se fosse uma válvula. Como é que funciona a válvula? A bexiga enche. Então ela tem muita pressão, não tem? Porque tem que esvaziar. Então ela vence a válvula. Aí o cara urina um bocado. Aí ela esvazia o tanto que é a pressão necessária. Aí o que acontece? Ela não esvazia tudo. Aí a próstata fecha de novo. Fica igual uma válvula. Então o cara nunca consegue urinar bem. Tem remédio? Tem remédio. Funciona o remédio? Funciona o remédio. Tem cirurgia? Tem cirurgia. Funciona a cirurgia? Funciona a cirurgia. Tudo resolve. Isso aí tem solução. Se você está sofrendo disso, não sofre mais não. Isso tem solução. Tá? Isso aí tem solução. Esses são os sintomas de armazenamento.
Então, isso é o principal. Quais são as cirurgias? A principal cirurgia é o que o pessoal chama de raspagem, a RTU. Você entra e abre um túnel na próstata para a urina passar, e o cara passa a urinar bem, fica feliz e vida que segue. Essa cirurgia não tem corte, né, pelo canal mesmo, e dura 15 anos a cirurgia, o cara urina bem, está resolvido. Tem remédio? Tem. Tem remédio que reduz. Tem remédio que o cara toma o remédio e ele funciona aí, com 3 a 6 meses, tomando todo dia, ele reduz o tamanho da próstata. Já vi próstata diminuir a 1/4 do tamanho. O cara tem 80 gramas e depois do tratamento ele fica com 20 gramas urinando bem, aleluia, amém. Está resolvido, vai embora. Isso tudo não é câncer. Não é câncer. O tamanho da próstata não é câncer. Então o cara fala, próstata inchada. O cara, nossa, meu Deus do céu, eu estou com câncer. Não, não está não. Isso é outra coisa. Câncer é câncer. Câncer é câncer com próstata pequena, próstata grande, com próstata de qualquer tamanho. Tá? E aí, isso é o principal da próstata, que não é câncer. Agora eu vou falar do câncer. Câncer de próstata é o seguinte. A próstata é uma glândula e ela reproduz as suas células continuamente. Pode vir célula com defeito? Pode. Quando é que elas vêm? Quando a gente envelhece. Por isso o câncer de próstata acontece principalmente a partir dos 50 anos, entre 50 e 70 anos. Mas se você pegar um cara de 100 anos e fizer uma biópsia de próstata, tem grande chance dele estar com câncer de próstata local, que não precisa nem mexer. Mas é nessa faixa de 50 a 70 que a gente preocupa mais, porque o cara tem muito tempo de vida e o câncer vai avançar e vai tomar o cara, né? Então, o que se usa? Usa um exame que se chama PSA, que é o PSA é um exame de sangue. Vai lá, você colhe o sangue, chega lá. O PSA, ele varia com a idade. Um cara de 40 anos, novo, 2,5 é o máximo. 2,5 é o máximo. Um cara de 70 anos, aí a gente tolera até 4, a partir de 4 a gente olha, mas pode ir até 6. Tem literatura que diz que é até 6, mas a gente tolera até o 4. Então, você tem espaço. Quanto mais idade você tem, maior você tolera o PSA. Então, até 4 é tolerável, mas já tem que investigar, para ter certeza. E aí você faz o exame de PSA e faz o exame de toque. Aí todo mundo fala, o exame de PSA é ruim ou o de toque é bom. Você passa o dedo por detrás, entra pelo ânus do cara. Isso aqui não fica no ânus do cara. Tem uma... Mostra aquela primeira imagem que você me mostrou. A primeira. Que dá para ver o toque. Volta lá naquela primeira imagem. Aqui, ó. Você entra com o dedo por aqui. Vocês estão vendo que tem um espaço ali, né? Eu ponho o dedo por aqui e encosto, empurro a parede e passo o dedo na próstata. É isso que é o exame. Aí ali não, viu? Então, se você está tendo sangramento quando evacua e tal, não é próstata. Aí você procura o proctologista. Aí você faz o toque e sente. O que o cara sente? O cara sente se ela está dura, se ela está lisa, se ela tem caroço, tá? Se ela está mais quente do que deveria, se o cara tem dor no toque. Então, quando o cara toca a próstata, ele sente uma série de coisas. E essa série de coisas dá para ele ter uma série de informações. Dá para ele sentir previamente o tamanho, dá para ele ver se o canal está obstruído, tá certo? Dá para ver se tem alguma coisa no reto. Então, o toque, você vê um tanto de informação. Talvez, aí é que está o X da questão. Um não exclui o outro. O ideal é fazer os dois. Então o cara fala, eu já fiz o de sangue, não preciso fazer o de toque. Está enganado, faz o de toque. Aí eu já fiz o toque, não preciso fazer o de sangue. Está enganado, faz o de sangue. É igual quando você vai comprar um carro, um exemplo.
Você passar a mão na lataria e pôr a luz, você vê que ele está amassado ou não. Não é isso? Esse é o de toque. Você vai passar e vai sentir. Agora, o óleo do motor, quando você abre lá, funciona o motor e colhe o óleo para ver se está misturando com água, esse é o PSA. Eles têm funções diferentes. Por isso que faz um e outro. Quando é que eu faço esses exames? Dos 40 aos 45, em geral a turma faz só o PSA. Se você tem histórico de câncer na família, aos 45 já entra toque. Toque e PSA. A partir dos 50, toque para todo mundo, mais PSA. Então, 40, 45, PSA. 45, 50, toque e PSA para quem tem histórico familiar. 50 para cima, toque para todo mundo. Até quando? Até os 80 anos. Ah, eu cheguei nos 80 anos, eu não faço mais, não? Faz. Se o médico vê que você tem capacidade de viver mais tempo, mais 10 anos, a gente fala que tem uma expectativa de vida maior do que 10 anos, continua fazendo toque. Tá certo? Agora, se o cara com 80 anos já está muito debilitado, o PSA dele é bom, aí não precisa fazer toque, porque ele já não tem aquela expectativa de viver mais. Então, alguns urologistas não fazem a partir dos 80 anos. Quando chega lá no consultório comigo, se eu vejo que o cara tem 80 anos, que ele vai viver bastante e tudo mais, aí eu faço toque. Então, eu sei que no Sistema Único de Saúde tem acontecido muito do pessoal do médico de família não querer mais fazer toque, não fazer mais toque. Aí ele manda para o urologista fazer o toque. Aí alguém fala assim, devia fazer. Mas devia fazer se ele fosse treinado. Né? Aí ele não é treinado para isso. Deveria ser treinado? Deveria, mas não é treinado para isso. Acaba não sendo treinado para isso. Então manda para o urologista fazer toque. Principalmente quando o cara aparece com algum sintoma, eles mandam para a gente faz o toque, confere o PSA. Se você chegar lá no consultório, se você for a um consultório de um urologista, se possível, já leva seu PSA. Entendeu? Porque você ganha tempo na consulta. Você já leva seu PSA, para ele não pedir seu PSA para você voltar de novo para mostrar o PSA para ele fazer o toque. Já leva seu PSA. Pede lá para o clínico, seu exame geral de tudo, com o PSA no meio, aí você já vai no urologista, vim aqui fazer a rotina e tal. Aí ele vai te perguntar, você tem PSA? Tem, está aqui. Ah, beleza, então vamos lá, faz o toque. Tchau, está resolvido. Entendeu? E é uma vez ao ano. Se o cara não tem alteração ao toque, não tem alteração ao PSA, é uma vez por ano. Se o cara apresenta alguma alteração, aí o urologista pede para voltar ou com 3 ou com 6 meses, em média. Tá? Se a pessoa aparece com sintomas, aí ele pede outros exames, pede ultrassom e tudo mais. E aí, o que acontece? Câncer de próstata, escreve isso aí no seu coração, não tem sintoma. Os sintomas, em geral, são de doenças benignas. O câncer de próstata só apresenta sintomas quando ele já está muito avançado. Beleza? Aí o cara chega no consultório. Mas eu não sinto nada. É o quê? É por isso que você está aqui, porque você não sente nada. Entenderam? Esse é o perigo da doença. Você não sente nada. Entendeu? Porque quando é que a maioria das pessoas procura um dentista? Quando o dente dói, não é isso? Né? Quando o dente dói. Só que o câncer não funciona assim. Quando você vai procurar o médico porque está doendo, ele já ganhou o jogo. Aí você vai jogar para tentar empatar. Vocês estão entendendo? Quando você procura e não está sentindo nada, faz o PSA, o toque, a sua chance de ter complicações, mesmo que a doença apareça, é menor. Quando você vai, porque já está doendo, já está não sei o quê, já está... Você vai jogar o jogo com o objetivo de empatar, não de ganhar mais. Então, por isso que chama rastreio. Porque você faz antes da doença. Você rastreia antes da doença. E o tratamento, em geral, é radioterapia, em geral é cirurgia ou radioterapia. E quando faz cirurgia, a cirurgia o cara pode ficar impotente e incontinente. Quanto mais avançado o câncer, mais chances tem de você ter impotência e incontinência. Quanto menos avançado o câncer,
mais chance você tem de não ter impotência e incontinência. Qual é a cirurgia que dá impotência e incontinência? É a cirurgia de câncer. Isso tem que ficar claro para você. Ah, é aquela cirurgia de raspar a próstata que me dá impotência. Não. A raspagem ou da doença benigna é muito difícil você ter problema na continência. E na potência não dá problema. Você vai manter a potência que você já tem. Se é ruim, continua ruim. A cirurgia não vai melhorar isso. Se é boa, continua boa. A cirurgia não vai melhorar ou piorar isso. Porque os nervos e o sistema que gera a ereção não passa ali no meio da próstata, não, passa por fora. Agora, a cirurgia de próstata, para câncer, eu tenho que tirar a próstata toda, certo? Aí eu tiro ela toda. Quando eu tiro ela toda, eu leso os nervos que geram a potência. Eu tiro o esfíncter que segura a urina. Então, você vai ter chance de ter impotência e incontinência. Pode não ter, mas tem chance de ter. Se eu opero no começo, melhor o resultado. Se eu opero depois, pior o resultado. Tá certo? Então, esse é o X da questão. Né? A questão de próstata, simplificando muito, é isso. Se você tem as coisas benignas e as coisas malignas. Se você está sentindo sintoma, na maioria das vezes é benigno mesmo. E aí você vai lá e trata e tem tratamento. Toma um remedinho de noite, antes de dormir, 2 remedinhos, faz o acompanhamento, se precisar faz a raspagem, etc, etc, etc. Resolve. Ah, se eu tenho câncer, fez o rastreio e pegou no começo, vão operar? Vão operar. Aí opera. Tem chance de ficar potente e continente? Tem muita chance. A cirurgia te dá essa chance. Ah, não, deixou para depois. Deixou para 1 ano, 2 anos depois. Aí sua chance diminui. Tá certo? Então é isso. Então nossa conversa de câncer de próstata foi essa. Primeiro, todo mundo vai envelhecer mais. E dá para viver melhor. Segundo, quais são as coisas básicas que você faz para você viver melhor e viver mais? Né? Falei, água, não fumar, manter o peso, atividade física. Terceiro, aí eu comecei a falar de próstata. De próstata eu falei do que é benigno, do sintoma de esvaziamento e sintoma de armazenamento. E do outro lado, falei agora do que é maligno, do câncer de próstata. Então, de próstata, é essa a história geral. Quanto mais você sabe, melhor é para você. Às vezes o paciente fala assim, eu procurei no Google. Pode procurar, desembola lá. Mas o Google, eu gosto muito do Google, ele é meio sócio meu, porque ele põe medo no cara que procura, e o cara me procura, né? A pessoa chega assustada lá, doutor, eu vou... Porque tudo, pega uma doença qualquer lá, vai procurando no Google, vai cair ou em câncer ou em HIV. Tudo que o cara vai futucando no Google vai cair nessas coisas. Aí o cara assusta e vem me procurar. Isso é muito típico do Google. Mas quanto mais você se informar, melhor é. Porque, inclusive, você pode conversar com o seu médico. Mas tem isso. Aí ele vai te explicar. Mas não tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Tal. Mas como o cara fez 12 anos, mais 10 anos trabalhando lá, ele vai poder te direcionar melhor do que a máquina. Né? Esses dias são um relato final, né? Chegou um rapaz lá, um rapaz novo, falou, eu estou com isso aqui. Eu falei, olha, você pode fazer isso, isso. Aí ele falou assim, mas no chat GPT, o chat GPT falou para mim que eu tenho que usar tal remédio. Eu falei, top demais, velho. Bom demais. Mas você está me falando que é isso. Eu falei, eu acho que é por aqui. Mas o chat GPT, eu falei, olha, chat GPT fez o exame físico, não sei? Não fez, não. Então ganhei. Ganhei, tá ganho. Agora vamos conversar de outra coisa. Né? Não deixa de ter o contato. Não deixa de ir na consulta. Não deixa de ir lá e conversar com o médico. Não, eu estou urinando mal. Eu estou acordando 4, 5 vezes à noite. Quando eu urino, arde. Eu estou sempre sentindo que minha bexiga está cheia. Meu pai teve câncer. Chega lá e fala. Que aí o cara vai conseguir te guiar melhor. Tá bom? Então é isso. Eu vou abrir o espaço, né, porque eu já falei bastante, para perguntas da área geral. E aí, quem quiser perguntar, eu vou respondendo aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal.
Não. Você não passa o dedo na próstata, não. Não. Dá a volta. Dá a volta, né? 360 graus. Dá a volta nela toda assim, né? Não. Aí, boa pergunta. A zona que mais tem câncer é a periférica. É a que a gente toca. É a que mais dá doença é ali. Então, em geral, quando você põe o dedo ali, ó, você vê bem. E ali naquele desenho não está tão claro, mas o reto da gente, ele faz uma curva em volta da próstata. Então, ele não faz só assim, ele não faz só sobe aqui e vai aqui, não. Ele passa aqui na próstata, dá a volta aqui e desce. Então, eu consigo tocar mais de 75% da próstata. Entendeu? Eu consigo tocar bem. Dá para sentir bem, sabe? Então, é uma boa. O exame de toque é uma boa. E é barato, né? É a consulta. Aí alguém vai me perguntar isso, né? Ah, tem alguma coisa? Aí eu sempre escuto isso, né? Não, nós estamos muito avançados. Nós não sei o quê, e ainda tem que fazer exame de toque e tal. Tem outro exame que substitui? Tem, uai. Faz ressonância magnética. Você quer fazer? Você não quer fazer toque? Não, faz a ressonância magnética. O risco é maior e o preço é maior, né? Você paga lá a sua ressonância magnética e chega com ela para mim. Ah, eu não quero fazer, mas eu fiz uma ressonância magnética. Beleza, deixa eu conferir seu PSA. Não quer fazer? Não, beleza, está liberado. Está liberado. Não vou ficar discutindo, não. Olha lá, dá para ver bem ali aquele desenho. Obrigado, viu, pessoal? Que ela fica, você consegue rodar a próstata bem. Você não consegue fazer a parte da frente, mas o ápice e a parte periférica você pega tudo. Alguém mais? Na hora que você falou, que o senhor falou em ardência, logo no início, essa ardência, ela é constante? A gente, se tiver com algum problema avançado... Constante, ela é constante. Tá, se der uma ardência uma vez por mês? Não, aí nem tanto, não. Você Nem passa tanto. sempre... Acontece sempre que você vai urinar arde, ou você fica com a sensação de ardência contínua. Uma ardência levinha, né? Que vai, fica contínua com ela. E quando você urina, você faz força e sente arder. Uma ardência no canal. É bem no canal. Só mais uma pergunta. Eu tenho 61 anos. Alguns anos atrás, eu tinha dificuldade de urinar. Eu ia 5, 6 vezes No banheiro. Aí eu entrei nessa direção que o senhor deu aqui, ó, da alimentação. Mudei minha alimentação e academia de segunda a sexta. Eu senti que nesse período eu vou 1, 2 vezes à noite. Melhora demais. Então quer dizer que isso ela retrocede? Não, ela não diminui de tamanho, não. Mas eu tive uma qualidade de vida melhor. Vai ter. Quando você urina, a urina passa pela próstata. Certo? Certo. Quando você faz academia, a sua musculatura pélvica fica desenvolvida. Aí o equipamento urinário funciona melhor. E serve para potência também. O cara chega para mim, doutor, eu tô com potência ruim, estou impotente e tal. Cara de 40 anos, 40 e poucos anos, eu estou com potência ruim. Você faz atividade física? Não. Aí, muitas vezes, você manda o cara fazer atividade física, quando ele volta, ele está resolvido. Porque a circulação local e o aparelho urinário todo, ele responde muito bem aos exercícios de agachamento. Então, o agachamento é o melhor exercício. Tem fisioterapia só para isso. Mas se você começa fazendo uma atividade física, começa caminhando e fazendo agachamentos, ou nadando, melhora demais a ereção. Ereção e para urinar. Então, se o cara está novo, ele está sobrepeso, ele fuma, ele tem diabetes, é obrigatório o cara fazer atividade física com peso. Tá bom? Só para dizer, o meu PSA é normal, certo? Certo. O SUS fazia meu controle todo ano de toque. Certo. Mas o protocolo dele hoje, se meu PSA estiver normal, ele não me libera mais para fazer o exame de toque. Certo?
o senhor aconselha mesmo Sim, ué, faz. fazer o exame todo ano? Vai lá e faz, ué. Procura um urologista e faz. Tá. O Afonso aqui, mas mais alguém pode levantar a mão. Obrigado. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Pode tirar. Eu levanto 2 vezes à noite para ir no banheiro, mas eu não tenho ardência e a urina às vezes está um pouco meio presa. Eu vou na cozinha, tomo um copo d'água, quando eu volto, antes de eu chegar, eu já volto no banheiro, a urina já sai com tudo. Viu? Sem dificuldade nenhuma. Então é só tomar água que... Sim. Não, aí você faz um ultrassom. Aí você vai ao urologista, faz um ultrassom, ele vai ver o tamanho da próstata. Mas não é porque a gente envelhece que todo mundo vai ter problema de próstata, não. Tem muita gente que não vai ter, não. Então, o senhor vai lá para checar se está tudo ok. Estando tudo ok, o cara pede para você vir só no ano que vem. E está atrasado, professor. Não, pode fazer, está atrasado. Está atrasado. É anual, o problema não escapa, não. Natan, eu tenho esse problema de levantar 5, 6 vezes durante a noite. Sim, sim. Né? Isso é muito comum. E também jato bem fraco. Bem fraquinho. Bem fraquinho, tanto que eu tenho que, às vezes, quase que me apoiar em cima do... Sim. Né? Ou então Porque senão urina molha... e molha o pé e molha a borda do Exatamente. vaso. É. Já tem alguns anos. E questão de atividade física, né? O médico já falou comigo que tem que fazer. A caminhada que eu faço, geralmente, é de 20 metros até a moto, até o carro. Nossa. Né? Então, não faço nenhum. Não faz não nada. precisa. Né? Aí, ouvindo você falar agora, eu pensei comigo aqui. O meu trabalho hoje eu voltei a trabalhar no mercado de trabalho, já fiz 1 ano, é a 6 km de casa. Eu fazer essa caminhada de 6 km, indo e voltando, já é uma Já é. distância. Puxa vida, 6 km tá bom. Daí vai dar 12, né? Aí, boa pergunta. Vamos conversar de caminhada um pouquinho. Essa caminhada que a turma faz aí meio que olhando para o céu, para as estrelas, não é essa que serve, não. A caminhada ela tem que ter ritmo elevado e ela tem que ter uma determinada distância. E o ideal é entre 30 e 45 minutos de caminhada, 4 vezes por semana, quando a gente fala de caminhada. Então, você tem que andar sentindo uma velocidade maior do que o habitual, 4 vezes por semana. Se você fizer uma caminhada diariamente, 5 vezes. 5 vezes por semana, cara, você já saltou na frente. E vou falar mais uma coisa. A academia, qual é o grande problema na academia? E eu tive esse problema na academia, eu faço. Muitas vezes você vai para a academia, o cara te machuca mais do que te ajuda. Aí você desiste. Teve uma vez que eu fui na academia, que o cara me passou uns exercícios que eu saí tão arregaçado que eu falei, não dá para eu trabalhar na manhã, não. E de tanto machucado que eu estava. E para você ir para a academia, você tem que ter os ligamentos preparados. Então não dá para pegar um cara de 55 anos, 60 anos e meter na academia boa, não. Ele tem que ter um instrutor lá. Se o cara começar a fazer a caminhada 4 vezes por semana, vai garantir que o cardio dele vai aguentar mais. Mas não garante que os ligamentos dele vão aguentar mais. Então o cara que vai te receber lá na academia tem que entender isso. Tem professor que entende, tem professor que não entende. Eu não consigo, tudo dói. Então começa com exercício na água. Faz lá uma hidroginástica, depois uma natação. Para eu voltar para a academia, eu fiz 6 meses de natação. 6 meses de natação. Por quê? Eu sabia que o meu ligamento não aguentava. Tudo que eu movimentava, estalava. Sabe? Pô, o cara de 40 e poucos anos, tudo que movimenta estala, está muito ruim. Aí depois eu fui para a academia. Aí eu não tive mais dor. Então, voltando ao seu caso, tem boa chance de você reduzir a quantidade de vezes que você vai ao banheiro só fazendo a caminhada nesse esquema que eu te falei. E aí é bom fazer o PSA, fazer um ultrassom, porque aí tem remédio para isso. E o remédio funciona bem. Ele não funciona rapidinho, mas funciona bem. Uma outra dúvida, é a questão de... E é barato. A questão de água. Eu bebia muito pouca água. Acho que eu bebo muito pouca água. Né? Você falou 2 litros, 1,5 litro. Eu acho que talvez eu não tome 1 litro. Mas eu adquiri um hábito de beber assim que levanto. A primeira coisa que eu vou ao bebedouro, eu tomo meio litro de água. Isso já tem alguns anos, meio litro de água. E também eu tenho um hábito também de tomar
Eu aprendi isso, eu vi em grupos de WhatsApp. Eu falei, vou fazer, não custa nada. É tomar um chá, uma infusão de folha de mamão. Então tem alguns anos, e eu tomava 13 comprimidos por dia. Eu eliminei todos, hoje eu tomo só o de pressão. Né? Mas assim, de vez em quando. Mas esse chá mesmo, não posso ficar sem ele. Se eu ficar sem ele, tudo meu desorganiza, a pressão sobe e tudo fica fora de lugar. E todos eu faço exame 6 meses, e aí tudo tinha dado diabetes, colesterol alto, tudo. Aí a folha de mamão me liberou disso tudo. Eu posso continuar tomando? Isso é Claro que benéfico? pode. Se você bebe água... Eu não tenho nada contra chá, não, viu, gente? O pessoal chega lá, eu tomo chá de caninha de macaco, eu tomo chá disso, tomo chá daquilo. Não, gente, pode tomar o chá, ué. Eu só vou poder falar alguma coisa de chá se eu estudar o chá. Entendeu? Então, eu não tenho... Tem alguns chás que eu sugiro para o cara tomar. E alguns sucos que eu sugiro para o cara tomar. E algumas formas de alimentar que eu sugiro para o cara tomar. Por exemplo, o cara chega lá no meu consultório, a testosterona dele está mais ou menos, eu falo, você gosta de bife de fígado? Gosto. Come 3 bifes por semana e chupa 3 ameixas ao dia. A testosterona do cara sobe. Entendeu? Isso é alimentar. Né? Lembra daquela história do cara que tinha deficiência de ferro? Você manda ele comer folha verde escura, a deficiência dele reduz? Isso existe. E existe uma infinidade de chás. A grande questão é que muitos destes chás não foram estudados. Então, eu não posso emitir Eu não posso falar, chá não funciona. Pô, você não estudou, eu não estudei, então eu não posso falar que não funciona. Né? Então, por exemplo, aí você me fala isso, eu tenho que ir lá para cá, aí você me dá um problema, que eu tenho que ir para casa, estudar, procurar chá de folha de mamão, ver se funciona. Porque a maioria dos chás que a turma fala, eu tenho que estudar, para eu poder discutir com o paciente, né? Ou então falar que não sei, e liberam. Então, eu não tenho nada contra o chá, não. Se o chá está funcionando bem, você está bebendo mais água, beleza. Boa noite. Eu quero primeiro parabenizar obrigado. pela palestra. Está excelente essas explicações. Creio que é muito útil para todos nós, a Igreja do Tupi, o irmão Serginho, que está aí à frente também. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão dessa dor abdominal. Quando ela é associada a essa questão da bexiga e quando ela não é, eu fiquei um pouco na dúvida. Essa dor que a pessoa sente muito aqui nessa região. A dor abdominal, essa dor associada à bexiga, em geral, quando o cara quer urinar. Em geral, o cara quer urinar, ele sente peso na região. Aí ele vai lá e urina mal. Esse é o jeito mais fácil de saber que é disso. Porque também tem muitas dores intestinais que dão uma sensação também da dor abdominal e não são da bexiga. Né? Eu posso falar uns 10 aqui, né? Mas aí é outro caso. Fica mais fácil de você entender sempre que eu sinto a dor antes de urinar, eu sinto o peso antes de urinar. E depois que eu urino, eu sinto a ardência e continuo sentindo o peso. Aí fica mais fácil de identificar. Bel. A gente associa essa questão da dor, porque fica na confusão, porque quando você está com a bexiga cheia e você fica enrolando, depende da situação, você não pode ir no banheiro aquela hora para urinar, aí o pênis dói. Dói. E a questão ali, essa questão abdominal, não é o pênis que dói, já é por cima. Mas aí é diferente. Quando você fica segurando, tem dois retentores de urina. Na imagem ali tá bom. Aqui, você tem, antes da próstata ali, ó, na entrada da próstata, eu seguindo por aqui, tem um esfíncter. Ele é aquele esfíncter que te salva. Sabe, por exemplo, começou a escapar, você dá aquela trancada e segura. Esse é o esfíncter externo. Tem um esfíncter na entrada da bexiga, que é o interno, que é o colo vesical. Ele é o que trava primeiro. Você tem 2 travamentos. Quando a bexiga está muito cheia, você está segurando, aquele esfíncter fica suportando pressão. E aí, quando você vai urinar, o que acontece? O volume sai forte, dilata a uretra. Quando dilata a uretra, dói a beça. Mas veja que é um negócio que você está segurando.
Essa dor que eu falei é uma dor que o cara não está segurando. Às vezes o cara nem sente a dor. A pressão vence e o cara, de repente, aí ele corre, segura o que dá, corre, vai lá no banheiro. Uma dica importante, se você está indo num lugar e está querendo saber onde está o banheiro antes de entrar no lugar, vai no urologista. Então o cara já fica com medo de... Por exemplo, ele chega no restaurante com o pessoal e ele já olha, cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Mesmo que ele não vá urinar. Aí o cara já fica, cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Vai ao urologista. Porque seu esquema já está capturado já. Eu estou falando isso por causa que há essa diferença, né? Às vezes as pessoas chegam para conversar com a gente e o cara está com problema de rim, dói de um jeito. Aí a minha coluna, não é a coluna. É. Ah, eu tô com a coluna, com o rim doendo, não é o rim, é a coluna. Aí, Isso acontece. Aí é uma série de coisas. É por isso que vai lá no cara, aí a gente pesquisa, descobre, porque muitas vezes você fala assim, ó, não é nada de sistema urinário, não, é só coluna mesmo. Então você vai procurar o ortopedista. Uma outra dúvida, o senhor falou sobre a questão de sangramento. Tem sangramento por causa... Tem, pode e ter. ele sai pelo canal, né? Sai pelo canal. Pelo canal. Às vezes o sangramento urinário, a gente chama de hematúria. Quando a próstata é grande e a pressão é muito grande em cima dela, ela é cheia de vasos. Às vezes um vaso rompe. Aí o cara urina e no meio da urina sai o sangue. Aí o cara tem que pesquisar. Tem um câncer que é o câncer de bexiga. O cara de 60 anos que tem uma história prévia de tabagismo, quando ele urina e começa a sair sangue, ele tem que ir ao urologista, porque pode ser câncer de bexiga. Entendeu? Mas aí é diferente da próstata, tá? Ok. Sobre a questão do jato, quando fica aquelas gotejinhas, depois que termina, o que isso quer indicar? Quer indicar que você não está urinando bem. Olha, só uma coisa importante. A partir dos 40 anos, a última parte da urina é da cueca. Todo mundo dá uma sobrada mesmo. Normal. O que acontece é o cara que fica gotejando. Então, você urinou, você sentiu que esvaziou tudo. Pá. Sentiu, urinou e ficou satisfeito. E aí, ainda sobra um pouquinho e molha a cueca? Ok, normal. Porque vocês percebem que a uretra masculina ela é grande, ela tem 15 centímetros em média. E as travas que eu mostrei são lá atrás. Então, fica ali um volumezinho. Ali escapa depois. Assim que relaxa, escapa um pouco. Ok. O que não pode é o cara ficar gotejando. A ponto da calça do cara sempre ficar... Da cueca do cara ficar sempre úmida. Aí tem um negócio. Aí o sistema de pressão lá não está funcionando legal. Aí você trabalha nisso. Porque está muito bom, né, irmão Manuel? Quantos quilos de fígado o senhor quer saber que tem por dia? Não, né? Tô brincando. Oi, irmão Natan. Opa. Eu gostaria de saber do doutor se isso aí tem a ver com a impotência sexual. Boa pergunta. Não tem. Potência sexual é um outro esquema. A sua continência urinária não está ligada à sua potência sexual. Ponto. A sua continência urinária está relacionada com aquele sistema lá que eu falei, da próstata maior ou menor. A potência sexual é um outro sistema totalmente diferente. E é tratado totalmente diferente. A próstata só está ligada à potência sexual quando você tem uma alteração de volume prostático muito grande, o que não é o normal, o que não é o normal da população. A potência, ela tem os problemas da potência, ela é um esquema só dela. Então, porque o pênis é uma bomba hidráulica, a potência é uma bomba hidráulica. A musculatura da pelve relaxa. Dentro do pênis tem 2 tubos. Vê se consegue baixar uma imagem aí do pênis. Pênis, imagem anatômica.
ele tem 2 tubos. Esses tubos são chamados de corpos cavernosos. Quando a musculatura da pelve relaxa, esses corpos cavernosos, eles enchem de sangue. E aí a musculatura da pelve trava esse sangue. E aí tem a ereção. Então perceba que você tem que ter musculatura, olha lá. Aqueles 2 corpos lá, esses 2 são os corpos cavernosos. Isso aqui enche de sangue, ó. E aqui é por onde a urina sai. Lá em cima são os 2. Eles enchem de sangue e trava a musculatura pélvica lá atrás, trava com ele cheio de sangue. Então você tem ereção. É isso que é o sistema. E depois que você vai desmanchar a ereção, o que acontece? A musculatura do pênis relaxa, a da pelve relaxa, volta o sangue e a pelve trava. Aí fica vazio. Então, quando o cara vai fazer sexo, que ele está interessado, a musculatura da pelve relaxa, enche, é uma bomba hidráulica, fica, travou. O cara ejaculou, fez o sexo, usou. O que acontece? Ele relaxa depois, tanto que o cara até dorme, né? Vira para o lado e dorme. Aí o que acontece? Relaxa tudo de novo, o sangue volta, esvazia e a musculatura trava. Então, isso não tem nada a ver com a próstata, né? Então você tem que ter um sistema de músculos bons, por isso que o cara que faz agachamento, atividade física, vai ter, porque ele vai ter o sistema bom. Segunda coisa, você tem que ter um sistema vascular bom, o sangue tem que girar bem e voltar bem, tá certo? E aí o cara que tem problema vascular vai ter problema, e você tem que ter um sistema nervoso que funcione bem. Os feixes nervosos têm que funcionar bem para controlar o sistema. Então, aí fica fácil de entender. O cara que tem diabetes, ele tem grande chance de perder a condição erétil dele muito mais cedo. Porque o diabetes é uma doença que ataca o sistema vascular e o sistema nervoso. O cara que é obeso, não tem atividade física, ele vai perder a ereção mais cedo. Por quê? Porque ele não tem a musculatura pélvica preparada. O cara que tem problema hormonal, e não é só testosterona, um tanto de outros hormônios, ele também vai perder a ereção mais cedo. Quando é que o cara perde a ereção? O normal é o cara, 20 anos, até uma pedra deixa o cara funcionando, né? Até se ele olhar para uma pedra, se ele gostar da pedra, ele tem ereção. 30 anos, o cara vai precisar do estilo normal, do estímulo normal do casamento, tal. 40 anos, também normal. 50 anos é como se fosse um primeiro degrau. O cara sente que ele mudou. Entendeu? Ele já não consegue fazer 3 numa noite, 2 numa noite. Ele faz uma. E ele não faz mais toda a noite. Né? Com 60 anos, o cara sente outra queda no degrau. Ele sente que ele tem ereção, consegue penetrar, mas não consegue manter até o fim. Com 50 anos também isso acontece muito. O cara tem ereção, começa o sexo e no meio do sexo o trem detumesce. É muito comum. Dos 60 para os 70, aí começa a lascadeira mesmo. Porque aí o cara começa a arranhar. Mesmo. E aí dos 70 para frente, aí chama nós. Chama nós que a gente resolve. Então, e eu vou falar uma coisa para vocês ficarem felizes também. Ereção tem solução, ponto. Não existe o cara ficar, eu não tenho ereção, não tem solução para minha vida. Tem. Isso aí não tem dúvida, não tem dúvida. Tem tratamento para tudo na ereção. Só que tem que ver qual é o tratamento que mais é adequado para você e se você quer ir até o fim do tratamento. Então, por exemplo, qual é o início do tratamento? Se o cara fizer atividade física, bons hábitos, já resolve o cara. Tem muito cara que é isso que é o tratamento dele. Tem outros que vão precisar de remédio, tem outros que vão precisar de endocrinologista, tem outros que vão precisar daqui, tal. Até o cara sair do outro lado, quando ele precisa de uma prótese. O cara pôs uma prótese, tá ótimo. Eu tive um paciente que ele quebrou uma prótese.
Uma prótese, ela aguenta até, a prótese semirrígida, ela aguenta 10 mil dobras. Era um cara de 80 e poucos anos, eu tive que trocar a prótese do cara. Tava bom, o cara tava bem. Assim. E aí, enfim, ele tinha lá as confusão dele. E o cara era cheio de confusão, né? Mas tive que trocar a prótese dele. E pus uma prótese num cara de 80 e poucos anos. Funciona. E vocês vão ver que as próteses, eventualmente, uma próxima vez que eu vier, eu ponho umas fotos de próteses que eu pus. O resultado é muito bom. É muito bom. Então, tem solução. Entendeu? De uma ponta a outra tem solução. Não existe esse negócio do cara falar, não tem jeito, não sei o quê. Tem jeito, sim. Mas você tem que entrar no esquema, melhorar, para poder fazer o que tiver de fazer. E tem preço. Aí é que está. O tratamento disso tem custo. E aí o custo não é baratinho. Né? Porque isso não é um tratamento coberto pelos planos de saúde. Vai ser um tratamento diferente. E aí vai ter locais especializados nisso. Eu tratei e trato muito isso por causa de câncer. Né? O cara faz, depois tem o problema, deixou para operar, eu ponho prótese e tal, trato os caras. E eles ficam bons. Mas existe tratamento. Tá certo? Ereção é um fato vencido. Entendeu? É uma coisa vencida. Se o cara quer ter vida sexual, ele não vai ter aquela vida sexual de 14 anos que o cara, qualquer coisa... Não vai ter, mas ele vai ter uma vida sexual madura e aceitável. E vai viver. Muitas vezes, a mulher do cara que não aguenta o cara. Isso acontece demais. Você põe a prótese no cara, no primeiro retorno ele volta feliz. No segundo retorno ele volta com a mulher. E a mulher fica a consulta toda te olhando com a cara ruim. Porque ela ficou muitos anos sem ter sexo com o cara, e o cara começa a querer tirar o atraso. Aí o que acontece? A mulher não está preparada para retomar a vida sexual dela. Aí ela não gosta. Entendeu? Então você tem que mandar a mulher para o ginecologista, porque você não vai tratar a mulher dos outros, né? O urologista não vai tratar a mulher dos outros, é o ginecologista. Vai tratar lá, mas dá para ter vida sexual até o fim. A gente trabalha com a regra, a gente não trabalha com a exceção. Então, como é que a medicina funciona? A ciência funciona assim: 90% dos caras vão ter essa situação. Então, eu vou gastar anos da minha vida estudando a situação que resolve 90% dos caras. Então, sempre vai ter no consultório um cara falando assim, meu avô tinha 90 e tantos anos e não deixava ninguém quieto. Não, aleluia, seu avô já foi, não é você. O seu esquema é outro. E vai ter o cara de 20 anos que não tem função erétil. Vai ter. E eu já peguei. E vai ter o cara de 20 anos, de 14 anos, que tem problemas de ereção com 14 anos. Vocês estão entendendo que isso é exceção. Sim. A exceção você trata como exceção. A regra é o que a gente vive. Tá bom? Nós queremos orar, agradecer pela vida do Natan. Eu sei que se deixar aqui, tem muitas perguntas ainda, né? Muitas dúvidas. E eu sei que foi muito proveitoso. Foi uma palavra aqui... eu estava comentando com o Igor ali, falei, poxa, o que o Natan falou hoje aqui já me mudou muito, já me mudou bastante, né? Ali naquela questão inicial, então, né? Enfim, me mudou bastante, assim, essa questão dos hábitos, enfim. Eu acho que essa é a ideia, a gente sair com essa consciência, né? E mais do que isso, tomar atitude, né? Para que a gente possa viver uma vida com mais qualidade, mais saudável. Vamos orar pela vida do Dr. Natan. Vou convidar aqui o Geraldo. Fala aí. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, primeiramente queremos agradecer pela vida do Natan e da família dele, que se dispôs hoje a vir aqui dar uma palestra tão relevante para as nossas vidas, Senhor. Que cada um de nós possamos sair daqui hoje não só conhecedores do assunto, mas praticantes daquelas informações tão relevantes que o Natan nos deu, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui agora, a vida do Natan e da família dele. Eu oro em nome de Jesus. Amém.